Você sabe exatamente o que quer para a sua vida neste momento? E se sabe, quanto do seu tempo você realmente passa pensando nessa direção, em comparação com o tempo gasto, pensando no dinheiro que falta, no medo de errar, na falta de experiência, nas dificuldades e em tudo o que pode dar errado? Essa diferença parece pequena, mas pode mudar completamente a forma como você age. Quando sua atenção permanece nos obstáculos, sua mente começa a procurar razões para parar, adiar e duvidar. Quando o foco muda para aquilo que você deseja construir, surgem perguntas diferentes. O que posso fazer agora? O que preciso aprender? Qual oportunidade ainda não percebi? Qual é o próximo passo possível? Pensar no que você quer não significa ignorar a realidade. Significa olhar para os problemas sem permitir que eles escolham a direção da sua vida. Porque talvez a pergunta mais importante não seja o que está me impedindo, mas sim, para onde eu quero ir a partir daqui. Capítulo 1. Quando o obstáculo vira o centro, há uma diferença profunda entre ter um problema e viver mentalmente dentro dele. No primeiro caso, você percebe a dificuldade, mede o tamanho dela e procura uma resposta. Já no segundo, a mente transforma o impedimento em cenário permanente. Você acorda pensando nele, revisita o assunto durante o dia, imagina novas versões do fracasso e termina a noite cansado de uma batalha que quase sempre aconteceu apenas na cabeça. Esse desgaste costuma ser confundido com responsabilidade. Parece prudente pensar em tudo o que pode falhar. Dá a impressão de que antecipar cada risco evita surpresas. Em certas situações, prever problemas realmente ajuda. O excesso começa quando a previsão deixa de servir à decisão e passa a ocupar o lugar da ação. Você não usa a preocupação para preparar um passo. Usa o pensamento para adiar o momento de se comprometer com uma direção. Imagine alguém que deseja mudar de carreira. A vontade existe há anos. Sempre que essa pessoa pensa em procurar outro caminho, surgem imediatamente as contas. A idade, o currículo, a concorrência, a possibilidade de escolher errado e o receio de perder a estabilidade atual. Nenhum desses fatores é inventado. O engano aparece em outra parte. Todos eles recebem atenção detalhada, enquanto o desejo permanece vago. Ela sabe explicar em 20 minutos por que não pode mudar, mas não consegue descrever em 2 minutos o que gostaria de fazer no lugar. É assim que a atenção muda de função. Em vez de iluminar uma direção, passa a reforçar uma prisão. Quanto mais tempo você dedica a um tema, mais material encontra relacionado a ele. Se procura sinais de que não está pronto, percebe cada lacuna. Quando busca provas de que as pessoas não apoiariam sua escolha, qualquer comentário ganha peso. Ao esperar evidências de fracasso, um atraso comum parece confirmação. Não é necessário acreditar que pensamentos criam acontecimentos por magia. Basta observar como eles selecionam o que recebe importância, influenciam decisões e moldam o comportamento repetido. A ferida mais silenciosa aparece quando você começa a tratar a própria limitação como identidade. Estou com medo, vira. Sou covarde, ainda não sei, se transforma em não sirvo para isso. Não tenho recursos suficientes hoje. Acaba traduzido como isso não é para alguém como eu. O problema, que deveria ser uma condição temporária ou específica, passa a definir quem você acredita ser. Nesse estado, querer dói. Desejar algo maior significa se aproximar da possibilidade de frustração. Para evitar esse desconforto, a mente aprende a reduzir a ambição antes mesmo que o mundo possa contrariar. Lá, você chama isso de realismo, maturidade ou bom senso. Em muitos casos, trata-se apenas de uma forma sofisticada de autoproteção. Se eu convencer a mim mesmo de que não quero tanto, não preciso enfrentar o risco de descobrir se consigo. Por isso, o primeiro movimento não é pensar positivamente. Também não consiste em repetir frases bonitas até sentir entusiasmo. A mudança começa com uma pergunta mais sóbria. O que está ocupando o centro da minha atenção? Repare na diferença. Esse eis diz a voris, oblicar-fela vora, você não precisa negar o que atrapalha. Basta observar se a dificuldade virou assunto principal, enquanto o desejo ficou relegado a um canto. Durante um dia comum,
Experimente notar os momentos em que sua mente sai da realidade e entra em ensaios de derrota. Talvez aconteça ao abrir o aplicativo do banco. Pode surgir quando vê alguém avançando na área em que gostaria de crescer. Às vezes aparece diante de uma tarefa importante, justamente no instante em que seria necessário começar. Não discuta com o pensamento, apenas reconheça o padrão. Estou novamente dando ao impedimento mais espaço do que ao próximo passo. Esse reconhecimento devolve uma pequena distância entre você e a narrativa automática. Dentro desse espaço, nasce uma escolha. O obstáculo pode ser informação, não destino. Uma dívida pede um plano. A falta de experiência exige aprendizado. O medo solicita preparação e coragem. A ausência de tempo requer prioridade. Nenhum desses elementos, sozinho, responde à pergunta sobre o que você quer fazer com a sua vida. Se existe algo que você deseja há muito tempo, e quase sempre, pensa nele acompanhado da frase, mas não posso. Por quê? Observe o que vem depois do porquê. Ali costuma estar o centro real da sua atenção. Seu próximo trabalho não é destruir todos esses obstáculos de uma vez. É impedir que eles continuem ocupando o lugar reservado à direção. Capítulo 2. A proteção que parece prudência. Ninguém começa o dia decidindo sabotar o próprio futuro. O mecanismo costuma ser mais delicado. Você aprende com experiências anteriores que desejar algo pode expor você ao julgamento, ao fracasso, à perda ou à vergonha. A mente, então, tenta proteger sua integridade, diminuindo o risco. Para isso, produz argumentos convincentes que recomendam ficar onde está. Essa proteção é sedutora porque usa fatos verdadeiros. Talvez você realmente tenha menos dinheiro do que gostaria. Pode ser que sua rotina esteja cheia. É possível que outras pessoas tenham vantagem, contatos ou experiência. O medo não precisa inventar uma história absurda. Basta organizar os fatos de modo que qualquer movimento pareça irresponsável. Quando essa organização se repete por anos, você passa a confundir cautela com imobilidade. Pense na última vez em que quis começar algo importante. Antes de pesquisar como fazer, sua cabeça talvez tenha calculado quanto poderia dar errado. Talvez, antes de testar uma pequena versão, você tenha imaginado o cenário completo do fracasso. Sem perceber, exigiu certeza total para permitir um primeiro passo. Como essa certeza não existe, o adiamento parece racional. Há um ganho oculto nessa postura. Enquanto você não tenta, preserva uma fantasia. Talvez fosse capaz se tivesse condições melhores. A possibilidade continua intacta, porque nunca foi submetida à realidade. Começar ameaça essa fantasia. A ação produz dados concretos, inclusive dados desconfortáveis. Você pode descobrir que precisa estudar mais, que seu plano era fraco, que uma habilidade está abaixo do necessário, ou que o caminho escolhido não combina com você. Paradoxalmente, essa descoberta é progresso. Só que a parte de você que busca proteção prefere uma dúvida conhecida a uma verdade que exige adaptação. Também existe o receio de querer algo que os outros não compreendam. Uma meta pessoal pode parecer exagerada para a família, arriscada para os colegas ou estranha para pessoas que estão acostumadas com sua versão atual. Nesse contexto, pensar continuamente nos obstáculos oferece uma justificativa socialmente aceitável para permanecer igual. Você não precisa dizer, tenho medo de ser visto mudando. Pode dizer apenas, não é a hora certa. A prudência saudável faz perguntas concretas. Quanto preciso reservar? Qual habilidade falta? Que prazo é plausível? Qual é o menor teste seguro? A proteção paralisante usa perguntas sem saída. E se tudo der errado, posso me arrepender? Será que ninguém acreditará em mim? Talvez eu perca o que já tenho? Essas perguntas não procuram informação. Elas exigem garantias impossíveis. Para distinguir uma coisa da outra, observe o efeito do pensamento. Depois de refletir, você sabe melhor o que fazer ou apenas sente menos vontade de tentar. Uma análise útil termina em critérios, decisões ou próximos passos. Já a ruminação costuma terminar em exaustão, repetição e sensação de incapacidade. A primeira organiza a realidade.
Já a segunda amplia emocionalmente o risco até que qualquer ação pareça grande demais. Existe ainda um erro íntimo: acreditar que sentir medo significa que o desejo está errado. Algumas decisões realmente merecem recuo, mas o desconforto não é prova suficiente. Muitas vezes, ele apenas indica que existe exposição. Você está saindo de uma zona conhecida, colocando uma parte importante de si em movimento e abrindo mão de controlar o resultado. Nenhuma pessoa consegue fazer isso sem alguma tensão. O caminho, portanto, não é eliminar o medo antes de agir. Trata-se de mudar a posição que ele ocupa na conversa. Em vez de deixar a pergunta, como evito me machucar? Governar tudo, introduza outra. Como posso me mover com responsabilidade em direção ao que importa? Essa formulação não despreza o risco. Ela o coloca dentro de um propósito maior. Considere uma pessoa que deseja estudar novamente depois de muitos anos. A proteção automática diz que ela está velha demais, que aprenderá mais devagar, que será constrangedor dividir espaço com gente mais nova e que talvez nem use o diploma. Uma postura orientada pelo desejo pergunta quais cursos existem, quanto custam, que rotina seria sustentável, que conhecimento realmente precisa adquirir e como testar o interesse antes de assumir um compromisso grande. Os fatos continuam presentes, mas agora servem à escolha. Você talvez tenha passado tanto tempo se protegendo que já não reconhece essa estratégia. Por isso, não tente vencer ela com agressividade. A parte que teme perder segurança não precisa ser humilhada. Precisa receber uma tarefa melhor. Diga mentalmente: obrigado por apontar o risco. Agora me ajude a encontrar uma forma concreta de avançar sem ignorá-lo. Essa mudança transforma a cautela em ferramenta. A proteção deixa de comandar quando entende que não será expulsa, apenas reorganizada. Seu medo pode cuidar dos detalhes. Sua prudência pode revisar o plano. A experiência passada pode alertar sobre erros. Ainda assim, a direção precisa vir de outro lugar, daquilo que você quer construir, aprender, reparar, viver ou oferecer. Sem essa direção, toda segurança se torna apenas uma maneira elegante de permanecer parado. Capítulo 3. O desejo que você deixou indefinido. É difícil orientar a atenção para aquilo que você quer quando aquilo não tem forma. Muitas pessoas vivem cercadas de preocupações muito específicas e desejos extremamente vagos. Sabem exatamente quanto devem. Conhecem o nome de cada problema e conseguem listar todos os motivos de insatisfação. Quando alguém pergunta o que desejam no lugar, respondem com palavras amplas: paz, liberdade, sucesso, dinheiro, felicidade, mudança. Essas palavras podem ser verdadeiras, mas ainda não oferecem direção. Quero liberdade não diz de que tipo. Talvez você queira liberdade de horário, geográfica, financeira, emocional ou profissional. Quero ser feliz pode esconder a necessidade de descanso, pertencimento, autonomia, criação, saúde ou reconciliação. Enquanto o desejo permanece abstrato, o impedimento vence por ser concreto. Clareza não significa controlar o futuro em detalhes. Significa dar ao presente uma referência suficientemente nítida para escolher. Quem pretende mudar de trabalho não precisa conhecer toda a carreira dos próximos 20 anos. Precisa definir que tipo de atividade quer experimentar, qual ambiente deseja evitar, que condições são essenciais e qual primeiro movimento tornaria essa investigação real. Existe uma razão emocional para manter metas nebulosas. Uma meta imprecisa não pode ser medida com honestidade. Se você diz, um dia quero escrever, qualquer dia futuro, mantém o sonho vivo. Quando decide, vou escrever 4 vezes por semana durante 3 meses e concluir um primeiro rascunho, a realidade entra na conversa. Agora existem encontros marcados entre você e aquilo que deseja. Também aparece a possibilidade de não cumprir. Por isso, a falta de clareza, às vezes, protege o ego tanto quanto a inação. O objetivo não deve se transformar em instrumento de punição. Definir uma direção não significa criar um tribunal particular onde cada atraso vira prova de fracasso. Uma boa meta organiza a energia,
Uma meta mal usada produz vigilância e culpa. O critério mais importante é simples. A formulação precisa ajudar você a agir melhor hoje. Pergunte primeiro o que quer que seja diferente em sua vida concreta. Evite responder com o nome do problema. Se está cansado do emprego, não diga apenas "quero sair daqui". Descreva o que gostaria de encontrar. Um trabalho com mais autonomia, renda mínima específica, espaço para desenvolver determinada habilidade, rotina que preserve as noites, equipe pequena ou possibilidade de trabalhar remotamente. Essa descrição muda a qualidade da busca. Depois, separe desejo de símbolo. Às vezes alguém afirma querer muito dinheiro quando, na verdade, deseja segurança para não depender de favores. Outra pessoa sonha com um cargo elevado porque quer reconhecimento. Há quem persiga uma mudança de cidade tentando resolver uma solidão que talvez viaje junto. Nenhum desses objetivos é inválido. O ponto é compreender qual experiência você está tentando criar por meio deles. Quando o símbolo e a necessidade se confundem, você pode alcançar uma meta e descobrir que ela não entregava o que imaginava. Uma pergunta útil é: se ninguém pudesse aplaudir essa conquista, eu ainda a desejaria? Outra pode ser ainda mais reveladora. Se eu tivesse certeza de que não seria ridicularizado por tentar, o que eu escolheria? Essas perguntas retiram temporariamente a plateia da sala. Sem o olhar alheio, o desejo tende a ficar mais honesto. Em seguida, dê contorno temporal sem transformar a data em superstição. Um prazo serve para organizar escolhas, não para garantir que a vida obedeça ao calendário. Você pode dizer que, nos próximos 90 dias, pretende validar uma ideia de negócio com clientes reais, ou que, até o fim do semestre, quer completar determinada formação. O prazo cria urgência suficiente para impedir que depois engula tudo. Por fim, descreva o sinal de progresso que depende de você. Resultados externos nem sempre estão sob controle. Você pode enviar propostas, mas não obrigar alguém a contratar. É possível estudar, porém não controlar todas as questões de uma prova. Você pode publicar um trabalho e não determinar quantas pessoas o verão. Metas sólidas incluem comportamento, quantas conversas fará, quantas horas dedicará, que produto concluirá, qual habilidade praticará. Quando o que você quer ganha contorno, o medo perde uma vantagem importante. Ele já não fala contra uma fantasia, precisa conversar com um plano. Em vez de "não tenho condições de mudar minha vida", surge algo como "para testar essa direção, preciso reservar 2 horas semanais, conversar com 3 pessoas e concluir uma pequena experiência até tal data". A frase fica menos dramática e mais trabalhável. Não tente escolher o desejo perfeito. A clareza amadurece no movimento. Um caminho pode revelar que o objetivo precisa ser ajustado. Isso não invalida a decisão anterior. Significa apenas que você trocou especulação por experiência. Quem espera ter certeza antes de começar, pede ao pensamento uma informação que apenas a prática consegue fornecer. Capítulo 4. A pergunta que muda a direção. A mente é extraordinariamente obediente às perguntas que recebe. Diante de um problema, você pode passar horas respondendo "por que isso sempre acontece comigo?" e encontrar uma coleção inteira de memórias que parecem comprovar a tese. Se pergunta "por que eu nunca consigo?", a cabeça começa a procurar falhas, atrasos, desistências e comparações. O resultado não é necessariamente verdade, é um arquivo selecionado pela pergunta. Perguntas ruins têm uma característica comum. Elas transformam uma situação em identidade ou destino. Por que sou tão incapaz? Não investiga um comportamento específico. Já. Por que minha vida nunca dá certo? Mistura áreas diferentes e apaga qualquer exceção. A pergunta "por que todo mundo avança menos eu?" cria uma comparação impossível de verificar. Quanto mais ampla e condenatória é a pergunta, menor a chance de produzir ação útil. Isso não significa que toda pergunta deva ser otimista. Algumas verdades exigem desconforto. Talvez você precise admitir que gastou além do que podia. Permaneceu tempo demais em uma relação ruim. Adiou um projeto importante ou evitou aprender uma habilidade essencial. A diferença
está no destino da investigação. Uma boa pergunta permite responsabilização sem transformar o erro em sentença. Experimente trocar "como pude ser tão burro" por "o que eu não considerei naquela decisão". Substitua "por que nunca termino nada" por "em que ponto costumo abandonar" e "o que acontece imediatamente antes". Em lugar de "por que ninguém me dá oportunidade?", pergunte "que evidência de valor ainda preciso tornar visível?". A nova formulação reduz o teatro interno e aumenta a precisão. Quando o foco volta para o que você quer, as perguntas também precisam apontar para a construção. Qual é a menor ação que melhora a minha posição hoje? Costuma ser mais poderosa do que "como resolvo minha vida inteira?". Se a meta parece distante, questione o que deve ser verdadeiro para chegar ao próximo marco. Diante de uma limitação financeira, procure o que pode ser reduzido, negociado, aprendido, vendido ou testado. Na falta de experiência, investigue como gerar experiência em escala pequena. Há momentos em que a melhor pergunta é negativa, mas específica. O que estou fazendo que torna meu próprio objetivo mais difícil? Essa frase evita o conforto de culpar apenas circunstâncias externas. Talvez você diga querer saúde enquanto organiza uma rotina incompatível com descanso. Pode desejar escrever, porém entrega todas as horas silenciosas ao telefone. Quem afirma buscar autonomia talvez continue aceitando compromissos que não precisa assumir. Encontrar essas contradições não serve para se acusar, serve para recuperar margem de escolha. Outra pergunta importante é: o que este obstáculo está pedindo de mim? Uma crítica pode pedir aperfeiçoamento ou apenas espessura emocional. A falta de dinheiro talvez exija reduzir a escala inicial. Um fracasso em negociação pode indicar necessidade de prática. O cansaço persistente pode pedir que a meta seja reorganizada, não abandonada. Transformar o impedimento em demanda concreta é diferente de transformá-lo em muralha. Você pode criar um pequeno ritual para os momentos em que a mente entra no velho caminho. Ao perceber a sequência de preocupação, interrompa por alguns segundos e formule 3 perguntas. O que está acontecendo de fato? O que eu quero preservar ou construir aqui? Qual é a próxima ação possível? Essa tríade obriga você a manter realidade, direção e movimento na mesma conversa. Repare que nenhuma dessas perguntas promete conforto imediato. Às vezes, a resposta será difícil. Talvez o próximo passo envolva uma conversa que você adiou, uma redução de gastos, um pedido de ajuda, uma inscrição, uma noite de estudo, uma recusa ou o abandono de uma estratégia que não funcionou. O benefício não é se sentir bem o tempo todo. É parar de desperdiçar energia tentando provar que está preso. A pergunta certa também modifica a maneira como você vê pessoas capazes. Em vez de pensar, ela teve sorte, eu não, você pode perguntar, o que essa pessoa faz que eu ainda não faço? Isso não elimina diferenças reais de contexto, privilégio ou oportunidade. Apenas impede que a comparação seja usada exclusivamente como argumento para a desistência. Aquilo que for replicável vira aprendizado, o restante permanece contexto. Talvez você descubra que, por anos, sua mente atuou como promotora de acusação contra os próprios desejos. Cada nova vontade era interrogada, até confessar que seria impossível. Agora ela pode assumir outra função, investigadora de caminhos. O mesmo poder de análise que produzia razões para não tentar, pode procurar condições para começar. Sua vida não muda porque uma pergunta bonita foi feita uma vez. A transformação acontece quando esse modo de perguntar se torna hábito nos pontos de decisão. É nesses instantes comuns, antes de adiar, antes de desistir, antes de dizer não dá, que você escolhe se a mente servirá ao medo ou à direção. Capítulo 5. O preço invisível de permanecer olhando para trás. Alguns obstáculos não estão diante de você. Estão atrás, mas continuam recebendo atenção como se ainda fossem acontecimentos atuais. Uma oportunidade perdida, um negócio que fracassou, uma relação que terminou, uma escolha ruim, anos que parecem desperdiçados. O calendário avança. Por dentro, uma parte permanece tentando alterar algo que já não responde.
Embora possa ensinar, o passado também pode se transformar em argumento de autoridade contra o futuro. Eu já tentei. Sempre fui assim. Naquela época eu perdi tudo. Eu devia ter começado 10 anos atrás. Cada frase contém um fato e, ao mesmo tempo, uma conclusão que talvez não seja obrigatória. Ter falhado antes informa sobre uma tentativa. Não define todas as tentativas seguintes. Começar tarde muda condições. Não prova inutilidade. A dor se intensifica quando você compara a vida real com uma linha do tempo imaginária. Nessa versão alternativa, teria escolhido melhor, reconhecido a oportunidade, estudado mais cedo, poupado dinheiro, saído daquela relação, cuidado da saúde ou dito sim no momento certo. Como esse passado ideal nunca existiu, ele não possui erros, imprevistos nem consequências. Você compara uma realidade complexa com uma fantasia editada e, naturalmente, perde. Esse tipo de comparação rouba energia duas vezes. Primeiro, produz culpa pelo que não pode mais ser alterado. Depois, usa a culpa para atrasar justamente a ação que ainda está disponível. A pessoa que lamenta ter esperado 5 anos pode gastar mais 1 ano lamentando. Quem se sente atrasado tende a observar o relógio em vez de caminhar. Existe uma pergunta simples capaz de reduzir essa armadilha. O que ainda está vivo? Talvez a relação tenha terminado, mas sua capacidade de construir vínculos continua. O negócio fechou, porém certas habilidades ficaram. A juventude passou, enquanto experiência, contatos, discernimento e vontade podem estar presentes. Uma oportunidade específica desapareceu. Outras formas de servir ao mesmo desejo talvez existam. Aceitar o passado não significa aprová-lo. Você pode reconhecer que sofreu injustiça, que alguém falhou com você ou que tomou uma decisão da qual se arrepende. A aceitação apenas retira uma exigência impossível, a de que o fato seja diferente para que você possa seguir. Enquanto essa condição permanece, o futuro fica refém de algo que não tem como negociar. Em certos momentos, a mente revisita acontecimentos porque acredita que repetição produz controle. Se analisar a conversa mais uma vez, talvez entenda exatamente onde tudo mudou. Imaginar outro desfecho pode até aliviar a vergonha. Há valor em compreender experiências, porém, a análise perde utilidade quando já não gera aprendizado novo. Depois disso, ela se torna um ritual de permanência. Uma maneira prática de encerrar esse ciclo é extrair a lição em linguagem operacional. Não diga apenas, aprendi muito. Especifique, da próxima vez, vou pedir os termos por escrito. Preciso criar reserva antes de assumir esse risco. Quando eu notar esse comportamento numa relação, vou conversar cedo. Não quero voltar a tomar decisões importantes para agradar alguém. A lição que vira critério pode acompanhar você. O episódio não precisa continuar sendo revivido. Também é importante separar idade de prazo interno. Talvez você tenha imaginado que determinada conquista aconteceria aos 30, 40 ou 50. Quando o marco passa, surge a sensação de que o trem partiu. Algumas possibilidades realmente têm janelas específicas, e negar isso seria infantil. Muitas outras, porém, são abandonadas não porque se tornaram impossíveis, mas porque deixaram de combinar com o roteiro que você havia imaginado. Pergunte: se eu não soubesse a idade em que deveria ter conseguido isso, o que faria agora? A resposta frequentemente devolve simplicidade. Você estudaria, procuraria orientação, começaria pequeno, economizaria, treinaria, criaria uma primeira versão, conversaria com alguém. O peso vinha menos da tarefa e mais da narrativa de atraso. Olhar para frente não é culto ao futuro. O presente continua sendo o único lugar de ação. A orientação muda apenas o uso da memória. Em vez de permanecer diante daquilo que perdeu, você carrega o que aprendeu para a próxima decisão. O passado deixa de ser uma casa e vira um arquivo. Talvez exista algo que você gostaria de ter começado anos atrás. Não transforme essa constatação em mais um motivo para esperar. A melhor resposta ao tempo perdido não é uma punição emocional. É tornar o próximo período diferente. Você não pode recuperar ontem, mas pode impedir que o arrependimento de ontem consuma a única matéria que ainda está em suas mãos. O que fará a partir daqui?
Capítulo 6. Da preocupação para a próxima ação. Pensar no que você quer sem agir pode se transformar em outra forma de fuga. A fantasia é agradável porque permite experimentar antecipadamente a sensação de conquista sem pagar o preço da execução. Nesse caso, trocar o foco do problema pelo objetivo não basta. A atenção precisa terminar em comportamento. Uma meta se torna real no instante em que começa a disputar espaço com hábitos, compromissos e desconfortos. Antes disso, ela vive em um ambiente protegido. É fácil imaginar um negócio. Difícil é oferecer algo a um cliente. Sonhar com um livro não exige expor uma frase ruim. Sentar para escrever exige. Desejar condicionamento físico é abstrato. Sair de casa em um dia sem vontade é concreto. A ação elimina a distância confortável entre quem você imagina ser e o que está disposto a praticar. Por isso, o próximo passo deve ser pequeno o suficiente para acontecer e importante o bastante para produzir informação. Mudar de carreira é grande demais para uma terça-feira às 7 da noite. Pesquisar 3 funções, escolher uma e marcar uma conversa com alguém da área cabe no calendário. Criar um negócio assusta. Descrever um serviço e oferecer a 5 pessoas adequadas gera a resposta do mundo real. Muita gente adia porque escolhe ações simbólicas. Organiza pastas, muda aplicativos, compra materiais, assiste a mais conteúdo, redesenha o plano. Algumas dessas tarefas são úteis, mas podem virar preparação infinita. A pergunta que desmonta o disfarce é: esta atividade cria contato com a realidade ou apenas me faz sentir que estou me preparando? Contato significa publicar, vender, perguntar, praticar, entregar, conversar, medir, testar. Quando a preocupação estiver alta, reduza a escala. Não use o medo como motivo para cancelar a direção. Use-o como informação para diminuir o tamanho da experiência. Se investir muito dinheiro é arriscado, faça uma versão barata. Caso não consiga deixar o emprego, construa competência à noite. Se expor um projeto completo parece insuportável, mostre um protótipo a uma pessoa confiável. Coragem não é sinônimo de aposta máxima. A ação mínima também combate uma distorção comum: avaliar sua capacidade antes de ter prática suficiente. Quem começa a aprender algo frequentemente interpreta a dificuldade inicial como sinal de falta de talento. Porém, o começo é, por definição, o momento em que coordenação, conhecimento e confiança estão menos desenvolvidos. Julgar o futuro pela primeira tentativa é como abandonar uma língua nova porque as primeiras frases saíram lentas. Crie uma regra pessoal. Diante de um desejo importante, procure uma ação que possa ser realizada nas próximas 24 horas. Ela não precisa resolver o problema. Serve para sinalizar que o objetivo não ficará restrito ao pensamento. Pode ser uma inscrição, uma mensagem, uma página escrita, uma ligação, um orçamento, uma caminhada, uma conversa com o parceiro ou a abertura de uma conta separada para determinado projeto. Depois, observe o que aconteceu. A realidade devolve dados melhores do que a imaginação. Talvez a pessoa responda que não. Seu primeiro orçamento pode estar errado. É possível que o treino seja mais difícil do que você esperava. Também pode surgir uma oportunidade que não aparecia enquanto tudo era apenas hipótese. Qualquer resposta concreta melhora a próxima decisão. Há dias em que a ação será pequena demais para produzir resultado visível. Esse é o ponto em que muita gente abandona. O cérebro gosta de relações rápidas. Esforço hoje, recompensa hoje. Projetos significativos raramente obedecem a esse ritmo. Você precisa aprender a reconhecer progresso em unidades menores, como consistência, qualidade de execução, número de tentativas, clareza adquirida e capacidade de retornar depois de uma falha. Não confunda persistência com teimosia. Persistir em uma direção pode exigir abandonar métodos que não funcionam. Se uma estratégia falha repetidamente, o compromisso com o desejo pede adaptação. A pessoa focada no objetivo pergunta: qual caminho ainda não testei? Quem se apega ao método pergunta: por que o mundo não está respondendo como deveria? Uma postura preserva a meta, a outra defende o ego.
Também haverá situações em que agir significa parar. Você pode descobrir que perseguia um objetivo herdado, que um projeto consome mais do que entrega, ou que determinada relação não pode ser reparada de forma unilateral. Encerrar algo conscientemente não é o mesmo que desistir por medo. A diferença está em ter olhado para os fatos, entendido o custo e escolhido outra direção com lucidez. No fim de cada dia, uma pergunta basta: qual gesto de hoje provou que aquilo que eu quero tem lugar na minha agenda? Se a resposta for nenhum, não use isso para se atacar. Use como diagnóstico. Desejos que nunca recebem tempo, dinheiro, prática, conversa ou decisão acabam perdendo força. O que você quer precisa de espaço no mundo, não apenas na cabeça. Capítulo 7. As escolhas que alimentam uma direção. Uma meta não é construída apenas nos momentos em que você pensa explicitamente nela. Grande parte do resultado nasce em decisões pequenas, aparentemente desconectadas. O que aceita, o que recusa, com quem conversa, que conteúdo consome, como usa uma hora livre, quais despesas considera normais, que tipo de comportamento tolera de si mesmo. O foco verdadeiro aparece nesses detalhes. Você pode declarar que quer uma coisa e organizar o cotidiano para outra. Quem deseja independência financeira, mas usa todo o aumento de renda para ampliar imediatamente o padrão de consumo, envia sinais contraditórios à própria prioridade. Alguém que pretende criar um projeto autoral, porém trata qualquer solicitação externa como mais urgente que seu tempo de criação, revela quem está governando a agenda. Não se trata de hipocrisia. Muitas vezes, são apenas hábitos antigos, competindo com uma intenção nova. Por isso, uma direção precisa se tornar critério. Antes de aceitar um compromisso, pergunte se ele aproxima, afasta ou é neutro em relação ao que você decidiu construir. Nem tudo precisa servir diretamente à meta. Descanso, convivência, diversão e responsabilidades comuns fazem parte de uma vida inteira. O problema aparece quando tudo recebe prioridade automática e aquilo que você diz querer fica sempre com as sobras. Critério também ajuda a dizer não sem transformar cada recusa em conflito moral. Se você sabe que precisa de 2 noites por semana para estudar, aceitar compromissos nesses horários deixa de ser uma decisão isolada, passa a ter custo visível. Se está reconstruindo a saúde financeira, uma compra não é apenas "posso pagar?" A pergunta pode ser: isso vale atrasar o objetivo que escolhi? Quando o futuro ganha presença, o presente deixa de decidir sozinho. Outro ponto decisivo é o ambiente. Conversas repetidas moldam o repertório de possibilidades que parece normal. Se toda pessoa à sua volta ridiculariza mudanças, trata a ambição como ingenuidade e usa o fracasso alheio como entretenimento, manter uma direção exigirá esforço extra. Você não precisa romper relações automaticamente. Precisa reconhecer que nem toda opinião merece acesso direto às decisões que ainda estão frágeis. Proteja especialmente o início. Uma ideia recém-assumida é vulnerável porque você ainda não acumulou provas de competência. Comentários céticos podem soar como diagnóstico definitivo. Nessa fase, escolha bem com quem compartilha. Procure pessoas capazes de fazer perguntas úteis, oferecer experiência ou apontar riscos sem transformar cautela em cinismo. Apoio não significa aprovação cega, significa uma conversa que melhora sua capacidade de decidir. O conteúdo que entra na mente também merece revisão. Se você começa o dia absorvendo uma sequência de notícias, comparações, reclamações e vidas editadas, sua atenção já chega fragmentada às próprias prioridades. Isso não exige viver isolado ou consumir apenas mensagens agradáveis. Basta perceber que a atenção é um recurso finito. Aquilo que entra primeiro e se repete com frequência tende a ocupar espaço nas decisões seguintes. Uma estratégia simples é criar zonas protegidas. Os primeiros 30 minutos da manhã podem ficar livres de redes e mensagens para que você revise a direção do dia. Um trajeto pode virar tempo de aprendizado, determinado cômodo ou mesa pode ser associado ao trabalho mais importante. Pequenas fronteiras reduzem a dependência de força de vontade porque o ambiente começa a apoiar o comportamento escolhido.
Há também um ambiente interno. A linguagem usada para descrever o esforço. Dizer, tenho que fazer isso, repetidamente transforma a própria meta em punição. Em certos casos, a tarefa é realmente obrigatória. Em outros, você esqueceu que a escolheu. Trocar, tenho que estudar por, decidi estudar porque quero aquela competência, não torna a atividade fácil, mas reconecta custo e propósito. Observe ainda a companhia invisível das comparações. Ver alguém muito à frente pode inspirar ou humilhar, dependendo da pergunta que você faz. Se a referência vira prova de atraso, sua energia diminui. Quando funciona como mapa, você procura estratégias, etapas e padrões de decisão. A diferença não está na outra pessoa. Está na função que a comparação recebe. Escolher um ambiente coerente não significa controlar tudo. Família, trabalho e contexto social impõem limites. Mesmo assim, quase sempre existe alguma margem. Um horário, uma conversa, uma assinatura cancelada, um aplicativo removido da tela inicial, um grupo novo, uma biblioteca, um curso, um compromisso recusado. A direção se fortalece quando essa margem deixa de ser entregue por padrão ao que grita mais alto. Em vez de perguntar se está suficientemente motivado, examine o cenário que você criou para a versão de si que deseja fortalecer. Ela encontra ferramentas à mão ou obstáculos desnecessários, tem tempo reservado ou precisa disputar cada minuto, recebe lembretes do que importa ou estímulos que a arrastam para qualquer coisa. O cotidiano é um conjunto de convites. Sua tarefa é fazer com que alguns desses convites apontem para onde você decidiu ir. Capítulo 8. O medo depois do começo. Existe um tipo de medo que só aparece quando você finalmente se move. Antes de começar, o receio era imaginário. E se não der certo, depois dos primeiros passos, ele ganha matéria concreta. Uma proposta é recusada. O projeto recebe pouca atenção. A aula é mais difícil do que você esperava. Um cliente critica. A pessoa que você queria impressionar permanece indiferente. Nesse momento, o velho foco nos impedimentos tenta recuperar o comando. O retorno costuma acontecer de forma rápida. Eu sabia. 2 palavras podem transformar um contratempo em confirmação de uma história antiga. A mente não avalia apenas o episódio. Ela o conecta a todos os medos anteriores e conclui que a tentativa inteira foi um erro. Esse mecanismo explica por que começar uma vez é menos importante do que aprender a continuar depois da primeira fricção. Resistência não é sinal de que você escolheu mal. Ela pode indicar simplesmente que deixou o território da fantasia. A realidade oferece atrito porque envolve outras pessoas, competências incompletas, recursos limitados, tempo, concorrência e imprevistos. Um plano que nunca encontra dificuldade provavelmente ainda não encontrou o mundo. Quando algo dá errado, faça uma separação deliberada entre fato e interpretação. O fato pode ser: 3 propostas não receberam resposta. A interpretação é: ninguém quer o que ofereço. O fato: você não conseguiu cumprir a rotina nesta semana. A interpretação: nunca terei disciplina. O fato: recebeu uma crítica dura. A interpretação: não tenho talento. Sem essa separação, um evento local invade toda a identidade. Em seguida, procure a informação específica. Se ninguém respondeu, o problema pode estar na oferta, no público, na mensagem, no preço, no canal ou simplesmente no número pequeno de tentativas. Quando a rotina falha, talvez o horário escolhido seja inviável. Uma crítica pode conter um ponto técnico útil misturado à opinião. Ao transformar a frustração em diagnóstico, você reduz o poder emocional do obstáculo sem precisar fingir que ele foi agradável. Outra armadilha aparece quando você exige constância perfeita. Perde um dia e considera a sequência quebrada. Come mais do que planejava e abandona o cuidado por uma semana. Atrasa uma entrega e conclui que voltou ao padrão antigo. Esse raciocínio usa um desvio como licença para retornar completamente. A habilidade mais importante não é nunca sair do caminho, é diminuir o tempo entre perceber o desvio e voltar. Crie uma regra de retorno. Se falhar um dia, o objetivo seguinte não é compensar com heroísmo,
mas retomar na próxima oportunidade razoável. Caso uma conversa difícil termine mal, registre o aprendizado e prepare a próxima. Se uma tentativa de venda fracassar, ajuste algo antes de enviar outra. O retorno rápido protege a identidade e a informação. Você passa a se ver não como alguém que nunca falha, mas como alguém que não usa a falha para abandonar a direção. Em outra fase, o medo pode mudar de roupa e aparecer como perfeccionismo. Agora que você começou, tudo precisa sair impecável para justificar a ousadia. Esse padrão é especialmente cruel porque transforma esforço em exposição contínua. Uma versão apenas boa parece vergonha. Um atraso pequeno vira humilhação. Aos poucos, você trabalha mais para evitar crítica do que para produzir valor. A saída está em definir o que precisa ser excelente e o que apenas precisa existir. Nem toda tarefa merece o mesmo grau de refinamento. Uma proposta inicial pode ser clara sem ser definitiva. Um treino pode ser curto. O primeiro capítulo pode ser imperfeito. Já um protótipo deve ensinar, não impressionar. Se tratar todo passo como apresentação final, o custo psicológico do movimento se torna alto demais. Haverá dias em que você voltará a pensar mais no impedimento do que no desejo. Não transforme isso em fracasso moral. A tensão é treinada por repetição, não por decreto. Perceba a mudança, nomeie o que aconteceu e recoloque a direção na frente. Quanto menos drama você cria em torno da recaída, mais rápido consegue corrigir. Uma pergunta pode ajudar nos momentos de maior pressão. O que eu faria agora se este contratempo não pudesse definir quem sou? Talvez a resposta seja enviar outra proposta, descansar e revisar amanhã, pedir orientação, admitir um erro, reduzir a meta semanal ou continuar praticando. A pergunta não nega a consequência, apenas impede que ela receba um poder maior do que possui. Avançar com medo não é uma cena grandiosa. Na maior parte do tempo, é um retorno silencioso. Você abre novamente o arquivo, faz outra ligação, reorganiza a planilha, volta ao treino, pede desculpas, reescreve, recomeça a conversa. A identidade muda nesses pequenos regressos, porque cada um deles ensina à mente que um obstáculo pode interromper uma tentativa sem encerrar a história. Capítulo 9. Troque afirmações vazias por evidências vivas. Quando alguém está preso em pensamentos de incapacidade, é tentador responder com frases opostas. Sou poderoso, nada pode me parar, tudo dará certo. Essas declarações podem gerar energia momentânea, mas entram em conflito com a realidade quando não encontram comportamento correspondente. Uma parte de você sabe que repetir confiança não é o mesmo que construir ela é lá. Confiança durável nasce menos do que você diz sobre si e mais das provas que acumula. Cada compromisso pequeno cumprido acrescenta evidência. Toda conversa difícil enfrentada amplia repertório. Um mês de prática não transforma ninguém em mestre. Porém, altera a frase interna de "eu nunca consigo manter nada" para "consigo retornar e continuar". Essa mudança parece modesta, mas é muito mais resistente do que entusiasmo artificial. Se deseja mudar a forma como pensa, comece a produzir fatos novos. Alguém que acredita ser incapaz de falar em público pode assumir uma apresentação curta em um ambiente seguro. Quem se considera desorganizado pode manter um único ritual simples por 2 semanas. Uma pessoa convencida de que não sabe vender pode praticar uma oferta clara com 10 potenciais clientes e registrar as respostas. A evidência não precisa provar grandeza. Basta enfraquecer a certeza antiga. É útil criar um arquivo de progresso, não como coleção de elogios, mas como registro do que foi feito. Anote entregas concluídas, decisões tomadas, habilidades praticadas, conversas enfrentadas, erros corrigidos e momentos em que voltou depois de querer desistir. Nos dias ruins, a memória tende a selecionar fracassos. Um registro objetivo impede que o humor reescreva toda a história. Também vale mudar a linguagem de identidade. Frases absolutas fecham portas. Sou indisciplinado. Não tenho cabeça para números. Não sei lidar com pessoas. Formulações temporárias ou comportamentais mantêm espaço para aprendizado. Ainda não encontrei uma rotina que eu sustente. Tenho pouca prática com finanças.
Costumo evitar conflitos e quero aprender a conversar melhor. A precisão reduz vergonha e aponta a habilidade. Isso não significa adoçar tudo. Se você não cumpre prazos, reconheça. Caso gaste de maneira impulsiva, nomeie. Se foge de feedback, aceite o padrão. A honestidade se torna útil quando descreve algo que pode ser observado e modificado. Rótulos globais produzem condenação. Comportamentos específicos permitem intervenção. Outra fonte de evidência aparece na maneira como você responde aos próprios pensamentos. Imagine que durante anos, qualquer ideia de mudança era seguida por "não tenho condições". Um dia a frase surge e você pergunta: que condição mínima eu consigo criar? Mesmo antes de obter um resultado externo, já existe um fato novo. Você não obedeceu automaticamente à narrativa. Esse gesto é pequeno, mas representa mudança de posição. Com o tempo, a meta deixa de depender de motivação intensa, porque passa a fazer parte de quem você pratica ser. Um escritor não é apenas quem publicou um livro, é quem escreve. Uma pessoa financeiramente responsável não é aquela que nunca cometeu um erro, mas quem observa números, decide prioridades e corrige excessos. Alguém corajoso não vive sem medo. Escolhe certas ações apesar dele. Essa identidade prática precisa ser humilde. Se você se apega à imagem de "sou extremamente disciplinado", pode esconder falhas para proteger o rótulo. Melhor pensar em termos de compromisso. Quero ser alguém que cumpre o que promete a si e revisa quando não cumpre. A identidade, então, orienta sem virar máscara. Procure ainda evidências que contradigam a narrativa de impotência em áreas aparentemente pequenas. Talvez você tenha aprendido um software difícil, criado um filho em circunstâncias desafiadoras, saído de uma dívida, terminado um curso, recuperado-se de uma fase ruim ou desenvolvido uma habilidade que antes parecia impossível. O objetivo não é concluir que, por ter conseguido uma coisa, conseguirá qualquer outra. É lembrar que sua história contém adaptação, não apenas impedimento. Quando o medo disser "você nunca fez isso", responda com a verdade. É justamente por isso que o primeiro passo será um primeiro passo. Não transforme inexperiência em identidade. Quem hoje domina algo já esteve em algum momento diante da confusão inicial. Você não precisa se convencer de que será excelente. Precisa aceitar a condição de aprendiz sem tratá-la como humilhação. A mente passa a acreditar em uma direção quando encontra correspondência no calendário. Portanto, em vez de gastar energia tentando sentir confiança suficiente, pergunte: que prova pequena pode ser criada nesta semana? Faça algo que sua versão antiga costumava adiar. Depois, registre. A confiança que interessa não é a certeza de que tudo dará certo. É a experiência acumulada de que você consegue responder ao que acontecer. Capítulo 10. Proteja o foco do urgente. Depois que você sabe o que quer, uma dificuldade menos dramática começa a ameaçar o caminho, a vida comum. Não é preciso uma grande crise para abandonar uma direção. Basta uma sequência de dias cheios, mensagens, favores, tarefas domésticas, demandas do trabalho e pequenas urgências. Quando percebe, você não desistiu formalmente. Apenas parou de reservar espaço para aquilo que dizia importar. O urgente tem uma vantagem psicológica. Ele pede resposta agora e costuma vir acompanhado de outra pessoa, um prazo ou alguma consequência visível. Já o importante frequentemente permanece em silêncio. O curso que você quer concluir não manda mensagem cobrando presença. Seu projeto pessoal não aparece na porta. A reserva financeira não reclama quando você gasta. O futuro aceita ser adiado sem fazer barulho, e por isso é tão fácil sacrificá-lo. Proteger o foco exige transformar intenção em compromisso concreto. Em vez de esperar sobrar tempo, determine onde a meta vai morar na semana. Pode ser 1 hora em 3 manhãs, uma noite fixa, um bloco no sábado, 15 minutos diários, ou qualquer formato compatível com a realidade. O tamanho varia. A existência do espaço é o ponto central. Aquilo que não entra no calendário depende demais do humor e da ausência de imprevistos. Essa reserva precisa ser realista. Planejar uma rotina idealizada é outra maneira de preparar o próprio fracasso. Se você trabalha 10 horas, cuida de filhos e está exausto à noite,
Talvez 2 horas diárias de estudo sejam insustentáveis. Escolher 30 minutos consistentes pode parecer pouco, mas cria uma base. Um plano que respeita a sua vida tem mais valor do que um plano heróico que dura 4 dias. Também ajuda a decidir antecipadamente o que perde prioridade quando a agenda aperta. Sem esse critério, a meta pessoal quase sempre é a primeira sacrificada. Você pode escolher reduzir entretenimento em determinadas noites, adiar tarefas não essenciais ou recusar compromissos opcionais. Nada disso precisa ser permanente. A questão é demonstrar que aquilo que quer não será sempre tratado como atividade descartável. Existe, porém, um limite importante. Foco não significa negligenciar responsabilidades essenciais ou pessoas importantes. Um objetivo saudável precisa caber dentro de uma vida humana. Se sua busca exige destruir sono, relações, saúde e estabilidade básica durante meses, talvez o método esteja errado. A pergunta não é o quanto consigo suportar, e sim como construo uma forma de continuar. Essa mesma lógica vale para a mente. Nem todo pensamento merece uma reunião. Quando surge uma preocupação já examinada, você pode reconhecer: isso já foi considerado. Não há nova informação agora. Em seguida, volte ao que está fazendo. Essa prática não elimina emoções, mas impede que a mesma questão consuma várias horas sem produzir decisão diferente. Reserve momentos específicos para problemas complexos. Se precisa reorganizar finanças, marque um horário para olhar números e tomar decisões. Caso exista uma conversa delicada, prepare-a em vez de ensaiá-la mentalmente durante todo o dia. Ao dar lugar concreto ao problema, você reduz a necessidade de carregá-lo em tempo integral. A mente entende melhor um risco quando sabe que haverá um momento para tratá-lo. Uma revisão semanal pode sustentar a direção sem transformar a vida em planilha. Pergunte o que avançou, o que travou e qual ajuste precisa acontecer. Observe se a agenda refletiu suas prioridades ou apenas reagiu ao que surgiu. Depois escolha 1 ou 2 movimentos relevantes para os próximos dias. Essa revisão é mais útil do que prometer toda segunda-feira que agora vai. Proteção também significa aceitar períodos de manutenção. Há semanas em que você avançará menos por doença, trabalho intenso, cuidado com alguém ou acontecimentos imprevistos. Nessas fases, talvez a vitória seja não abandonar completamente o vínculo com o objetivo. 10 minutos podem preservar continuidade. Uma única decisão pode impedir regressão. Reduzir ritmo é diferente de perder direção. Com o tempo, o foco deixa de depender de grandes atos de disciplina e passa a ser sustentado por acordos simples. Você sabe, quando trabalha, que tipo de distração precisa limitar, quais compromissos não aceita automaticamente e como retorna depois de uma interrupção. O objetivo deixa de ser um visitante ocasional e ganha endereço na sua rotina. É nesse ponto que pensar no que você quer se torna algo concreto. Não é ficar repetindo a meta o dia inteiro. É permitir que ela participe das decisões antes que todas as outras demandas ocupem o espaço disponível. Uma direção protegida não elimina o caos da vida, apenas impede que o caos escolha tudo por você. Capítulo 11. A pessoa que você pratica ser. No início da mudança, é comum pensar em termos de resultado. Quero ganhar mais, mudar de trabalho, concluir um projeto, recuperar a saúde, sair de uma dívida, construir uma relação melhor. Esses objetivos são importantes porque dão rumo. Com o tempo, porém, surge uma pergunta mais profunda. Quem você precisa praticar ser para sustentar aquilo que deseja quando a novidade desaparecer? A resposta não está em inventar uma personalidade perfeita. Está em observar comportamentos. Talvez precise se tornar alguém que olha números antes de gastar, conversa antes de acumular ressentimento, começa antes de se sentir pronto, pede ajuda sem transformar isso em vergonha ou termina tarefas mesmo quando o entusiasmo diminui. Identidade, nesse sentido, é o nome que damos a padrões repetidos. O perigo aparece quando você tenta construir essa identidade por declaração. Dizer, a partir de hoje sou outra pessoa, pode produzir força por algumas horas, mas a vida real testará a frase. Uma noite cansativa,
Um erro antigo, uma crítica ou uma semana ruim será suficiente para mostrar que a versão anterior ainda existe. A transformação madura não precisa negar essa parte. Ela cria novas respostas ao lado dela até que o comportamento predominante mude. Imagine que você sempre evitou decisões financeiras. A nova identidade não começa com "sou excelente com dinheiro". Pode começar com "sou alguém que olha para a realidade antes de decidir". Isso se prova abrindo extratos, conhecendo dívidas, definindo prioridades e suportando o desconforto dos números. Meses depois, você terá evidências de uma relação diferente com o tema. A identidade veio depois da prática, não antes. O mesmo vale para a coragem. Se espera sentir-se destemido para se considerar corajoso, nunca chegará lá. Coragem aparece justamente no encontro entre receio e escolha, uma conversa feita apesar da tensão, um pedido enviado apesar da possibilidade de rejeição, uma tentativa retomada depois de falhar. São esses episódios que alteram a maneira como você se enxerga. Pergunte qual comportamento da sua versão desejada é possível hoje em escala pequena. Se quer ser escritor, escreva. Caso deseje liderar melhor, cumpra uma conversa que um bom líder não evitaria. Se pretende ser saudável, faça a escolha compatível com saúde na próxima refeição ou no horário de dormir. Não espere um grande marco para conceder realidade à identidade. Há um benefício adicional nesse modo de pensar. Resultados externos podem demorar, enquanto comportamentos estão disponíveis mais cedo. Um negócio pode levar tempo para crescer, porém, você consegue praticar consistência, escuta de clientes e disciplina financeira desde agora. A publicação de um livro depende de fatores além de escrever, mas escrever páginas está sob seu alcance. Essa distinção reduz a ansiedade porque devolve medida ao que você controla. Ainda assim, não transforme a identidade em prisão nova. Talvez você mude de ideia. Um objetivo pode deixar de fazer sentido. Uma habilidade importante hoje pode perder relevância amanhã. Ser comprometido não significa permanecer fiel a qualquer plano antigo. Significa avaliar com honestidade e escolher conscientemente, em vez de fugir por reflexo. Também existe espaço para ternura. Algumas pessoas tratam mudança pessoal como guerra contra a versão atual. Chamam-se de fracas, preguiçosas ou atrasadas na tentativa de provocar reação. Esse método pode produzir esforço curto, mas instala a meta dentro do mesmo ambiente de medo que você está tentando superar. É possível exigir mais de si sem desprezar quem ainda está aprendendo. Uma frase útil para momentos de tensão é: qual atitude combina com a pessoa que quero me tornar, mesmo que eu ainda não me sinta assim? Ela desloca a conversa de emoção para a conduta. Você não precisa fabricar confiança, precisa escolher uma ação compatível, depois outra. Ao longo do tempo, a sensação começa a acompanhar a prática. Talvez o maior sinal de mudança seja perceber que o impedimento já não decide automaticamente sua identidade. Você pode ter pouco dinheiro sem se definir como incapaz. Pode receber um não sem virar alguém rejeitado pelo mundo. Um atraso não transforma você em fracasso. O medo pode aparecer sem ocupar o cargo de comandante. Quando isso acontece, o desejo deixa de ser uma fantasia que você visita em dias bons. Ele passa a orientar o tipo de pessoa que você pratica ser nos dias comuns. O resultado final continua importante, mas algo já mudou antes dele. Você começou a reconhecer a si mesmo nas escolhas que antes imaginava serem de outra pessoa. Capítulo 12. A direção que permanece quando a empolgação passa. Toda mudança tem um momento menos emocionante. O conceito já não é novo. O objetivo deixou de produzir euforia e os resultados talvez ainda sejam menores do que você esperava. Nessa fase, não existe grande revelação para salvar o processo. Existe apenas a necessidade de continuar escolhendo uma direção com os olhos abertos. É aqui que muitos antigos padrões tentam negociar retorno. A mente oferece frases conhecidas. Você já fez bastante. Talvez não valha a pena. Comece de novo quando estiver mais motivado. Espere uma fase melhor. Nenhuma delas parece dramática. Justamente por isso, são perigosas.
O abandono raramente acontece como decisão solene. Costuma chegar em pequenas concessões que se tornam permanentes. Para manter a mudança, volte periodicamente ao motivo original, não ao slogan, mas à experiência que você queria alterar. Talvez estivesse cansado de passar anos pensando em um projeto sem começar, ou quisesse parar de organizar a vida inteira ao redor do medo de errar. Pode ser que tenha percebido quanto tempo gastava justificando a impossibilidade. Lembrar dessa origem devolve sentido aos comportamentos que agora parecem repetitivos. Depois, atualize a direção. O que você queria no começo pode ter ficado mais claro. Uma meta financeira talvez tenha revelado desejo maior por autonomia. Um projeto profissional pode ter mostrado que você gosta de uma parte e não de outra. Em vez de tratar ajustes como traição, use-os como sinal de que o contato com a realidade refinou sua escolha. Foco não é rigidez, é continuidade de propósito com inteligência de percurso. Mantenha poucos compromissos essenciais. Sistemas muito complexos funcionam bem enquanto existe energia para administrá-los. Quando a vida aperta, desmoronam. Talvez você precise apenas de um horário protegido, uma revisão semanal, um indicador de progresso e uma regra de retorno. O objetivo é criar uma estrutura que sobreviva às semanas imperfeitas. Outra proteção importante é reconhecer cedo o momento em que o impedimento volta a dominar a conversa. Você começa a pesquisar excessivamente riscos, adia uma tarefa simples, compara-se com todos, revisita erros antigos ou fala da meta apenas para explicar por que ela é difícil. Esses sinais não significam que perdeu todo o avanço. Funcionam como alarme. Quanto mais cedo perceber, menor o esforço necessário para corrigir. Nessa hora, retorne a 3 referências. Primeiro, qual é o fato? Segundo, o que eu quero? Terceiro, o que posso fazer agora? Essa sequência contém a maturidade de todo o caminho. O fato impede fantasia. Já o desejo evita que o problema seja o único centro. A ação transforma direção em realidade. Nenhuma etapa precisa ser grandiosa. Você também pode aceitar que certas metas não serão alcançadas no ritmo imaginado. Um prazo falha, um contexto muda, uma responsabilidade surge. A pergunta deixa de ser "por que não aconteceu ainda?" e passa a ser "o que esta nova realidade pede do plano?" Em alguns casos, a resposta será paciência. Outras situações pedirão mais competência, ajuda, redução de escopo ou uma decisão difícil. O objetivo é continuar respondendo, não exigir que o caminho confirme sua expectativa. Chegar até aqui não significa que nunca mais pensará no que atrapalha. Problemas merecem atenção proporcional. O que muda é a hierarquia. Você não entrega a eles o papel de definir todas as possibilidades antes mesmo de tentar. O obstáculo entra na mesa como um elemento do planejamento, não como dono da reunião. Essa diferença modifica conversas internas muito simples. Em vez de "não tenho dinheiro", pode surgir "não tenho o valor necessário ainda". Qual versão é possível com o que existe? No lugar de "estou atrasado demais", aparece "estou começando daqui". O que esta posição permite? Diante de "tenho medo", você acrescenta "e ainda posso escolher uma ação responsável". A realidade permanece intacta, mas a sentença desaparece. No fundo, manter direção é uma prática de lealdade consigo. Não lealdade a qualquer desejo passageiro, e sim a capacidade de escutar o que importa antes que o medo responda por você. Durante muito tempo, talvez tenha tratado o impedimento como a voz adulta e o desejo como criança ingênua. Agora, ambos podem conversar. O desejo aponta o norte, a prudência ajuda a escolher a rota. Quando essa relação amadurece, você já não precisa sentir certeza para avançar. Sabe que algumas decisões darão certo e outras precisarão ser revistas. Entende que coragem não elimina risco, foco não elimina distração e clareza não elimina mudança. Mesmo assim, existe uma diferença decisiva. Sua vida deixa de ser organizada principalmente para evitar o que teme e começa a incluir, de forma concreta, aquilo que realmente quer. Talvez o que você deseja ainda esteja longe, ou esteja tão perto que o próximo passo já assuste. Em ambos os casos,
a pergunta essencial permanece disponível. Onde sua atenção vai morar depois que você reconhecer a dificuldade? Não é preciso fingir abundância quando falta dinheiro, declarar confiança quando o corpo está tremendo, ou imaginar que todos os caminhos estarão abertos. A maturidade está justamente em enxergar o limite sem transformá-lo em identidade. Você pode dizer, isto é difícil, e continuar perguntando, o que ainda é possível? Pode admitir, não sei, e decidir aprender. É permitido reconhecer, não consigo desse jeito sem concluir, nunca conseguirei de jeito nenhum. A partir de hoje, escolha um desejo que merece sair da condição de pensamento recorrente e ganhar forma. Dê a ele uma frase clara. Depois encontre uma ação que caiba nas próximas 24 horas. Não espere que ela pareça grande. O valor está em produzir uma primeira evidência de direção. Uma mensagem enviada, uma página iniciada, um orçamento aberto, um pedido de informação, uma hora reservada, uma conversa marcada. Quando o velho argumento aparecer, porque ele provavelmente aparecerá, não entre em guerra com a própria mente. Escute o risco, extraia a informação e devolva cada coisa ao lugar certo. O medo pode alertar. A experiência pode corrigir. O passado pode ensinar. Já o obstáculo pode exigir estratégia. Nenhum deles precisa escolher o destino por você. Há uma diferença entre uma vida sem problemas e uma vida que não é governada por eles. A primeira não existe. Já a segunda pode ser praticada em decisões comuns, repetidas muitas vezes. É assim que uma direção se torna história, menos pela intensidade de um pensamento e mais pela quantidade de vezes que você retorna ao que importa depois de se distrair, assustar ou tropeçar. Então, quando terminar este audiolivro, não procure uma sensação especial, procure um movimento. Faça algo pequeno que sua antiga forma de pensar adiaria. Deixe que esse gesto diga, com mais força do que qualquer afirmação, eu consigo reconhecer o que me impede, sem esquecer o que eu quero. Se esta mensagem ajudou você a reposicionar sua atenção, continue acompanhando os próximos audiolivros da KeyVibe. Mas antes de buscar outra ideia, dê realidade a esta. Pense no que você quer, olhe para o que impede, e com os dois diante de você, escolha qual deles merece conduzir o próximo passo.